Olá, eu sou a Anabela do Senhor do Dinheiro e eu hoje venho-te falar quais são os principais erros que as pessoas cometem com as suas finanças. Fica atento para ver se você comete algum destes erros. Vem comigo! Antes de eu começar a te explicar quais são os principais erros, quero fazer aqui um disclaimer. Não é papo de youtuber, não. Eu peguei nos meus alunos das mentorias que eu acompanho, eu tenho muita coisa registada quando as pessoas estão falando, vou acompanhando também a evolução. Então, algo que sempre eu fui muito curiosa e sempre me preocupei era entender e explicar os erros aos meus alunos. Então eu listei os principais erros, na verdade eu listei os erros todos e então para este vídeo não ficar muito longo eu vou reduzir apenas a 10 e depois no outro vídeo eu faço com os restantes erros. Mas antes de eu começar, não se esqueça de inscrever no nosso canal e deixar o like, é muito importante para fazermos chegar a educação financeira cada vez a mais pessoas. Bom, vamos então ao primeiro erro que as pessoas cometem. E eu confesso que fico sempre um pouquinho nervosa quando vejo este erro. Primeiro erro, pedir conselhos financeiros a pessoas que têm o mesmo nível de conhecimento ou mentalidade. E isso inclui também o gerente do banco. Bom, eu tenho um exemplo e não é um exemplo, eu tenho uma lei para a minha vida que é quando eu quero pedir um conselho sobre determinado assunto, eu vou sempre pedir o conselho a uma pessoa que já alcançou aquilo que eu quero alcançar. É simples. Se eu quero pedir um conselho sobre quais são as melhores praias no Nordeste, eu vou perguntar a uma pessoa que já viajou pelas praias do Nordeste e que consegue me dizer quais são as melhores praias. Se eu vou perguntar a opinião sobre uma determinada empresa para eu ir trabalhar, eu vou perguntar a uma pessoa que trabalha nessa empresa. Faz sentido, certo? Acontece que nos assuntos financeiros a gente pede conselho à mãe, ao pai, ao amigo, ao vizinho e na maioria das vezes as pessoas não alcançaram financeiramente aquilo que nós queremos alcançar. Então o conselho tem grande probabilidade de sair errado ou de não sair ajustado àquilo que a pessoa quer alcançar. Já fiz aqui um vídeo, eu vou deixar aí embaixo, onde eu contei o exemplo de um moço jovem que me pediu um conselho financeiro em relação à sua aposentadoria. E eu dei-lhe o melhor conselho e lhe mostrei financeiramente porque é que aquele era o melhor caminho para ele percorrer. E o que é que aconteceu? Ele foi pedir conselho também a familiares que lhe deram um conselho completamente contrário e que ele resolveu seguir o conselho dos familiares. Acontece que os familiares não tinham o dinheiro que ele queria ter, não tinham o sucesso que ele queria ter, não tinham atingido ou chegado ao destino que ele queria chegar. Então ele foi pedir o conselho a pessoas que não chegaram lá. Então fique com esta máxima de vida. Se você quer alcançar determinada coisa, pergunte a quem já alcançou. Eu, pessoalmente, segui esse lema para tudo na minha vida. Se você vai pedir conselhos financeiros a uma pessoa que está ferrada, a probabilidade do conselho vir errado é muito. Então, seja um especialista em finanças ou seja alguém que tem mais e que atingiu mais e que conseguiu mais, siga sempre esses conselhos. Atenção, não é quem ganha mais, é quem tem um melhor relacionamento com o dinheiro, com os investimentos. Okay? Não peça conselhos, por muito que você ame essas pessoas. Amor é algo emotivo, mas finanças tem que ser algo mais racional. Não peça conselhos
às pessoas que você ama só porque ama, sabendo que elas têm o mesmo nível de conhecimento ou de mentalidade. Isso inclui o gerente do banco? Sim, isso inclui o gerente do banco. Porque, por exemplo, na minha situação, que sou educadora financeira, que tenho investimentos no Brasil, na Europa e nos Estados Unidos, quando o gerente financeiro me vem propor um produto qualquer do banco, que eu já sei que é ruim, porque produtos bons estão na corretora, não estão no banco, então quando o gerente vem, eu pergunto-lhe sempre qual é o seu património. É porque o meu é este. E se você não atingiu este património, e claro que o gerente do banco não atingiu, a maioria, e tem aí casos em que eles até são menos educados financeiramente, trabalhar num banco não é necessariamente ter educação financeira, trabalhar num banco é conhecer os produtos e as regras daquele banco. Então, eu pergunto, você já atingiu o que eu atingi? Não. Então, vamos nos alinhar aqui, e que aqui a especialista em acumular e manter o património, neste caso, nesta conversa a dois, sou eu. Mas claro que há pessoas que sabem muito mais de finanças do que eu e quando eu preciso de bater uma ideia, eu vou recorrer a elas. Eu não vou falar com o gerente do banco, eu não vou falar com o meu colega que está ferrado financeiramente, eu não vou falar com o meu colega que tem um padrão de vida muito acima do que aquele salário que ele ganha. Eu vou falar com pessoas que já atingiram aquilo que eu já atingi. Então, primeiro erro, pedir conselhos a pessoas com o mesmo nível ou de conhecimento ou de mentalidade. E às vezes até pior. Segundo erro que eu vejo aí muito frequente com as finanças é que as pessoas não priorizam e não chamam para si a responsabilidade de ter educação financeira. É mais fácil dizer que a culpa é das escolas, do governo, dos pais, porque os meus pais também eram ferrados, então a culpa é minha, ou que é do governo. Gente, vamos falar sobre responsabilidade. Os meus pais também não tinham educação financeira, inclusive não vivem ainda fazendo alguns malabarismos financeiros, não foram eles que me deram educação financeira. As pessoas falam que é as escolas, mas eu também não tive educação financeira nas escolas, muito menos em algum programa do governo. Chamem para vocês a responsabilidade de ter educação financeira. Repare no seguinte, em média, você trabalha no mínimo 8 horas por dia, 6 dias por semana. Para quê? Para ganhar dinheiro. Isso dá mais de 2.000 horas por ano. Isso dá mais de 100.000 horas por vida útil de trabalho. Então você investe um monte de tempo para ganhar dinheiro e não é capaz de investir 1 hora por semana ou 1 hora por mês ou 10 minutos por semana, o que você puder, mas em rotina, para aprender a gerir o seu dinheiro. Não faz muito sentido, ok? A outra coisa é não prioridade. E sobre a prioridade, deixem-me vos dar um exemplo. Recentemente eu tinha uma mentoria marcada. A minha agenda está mais ou menos ocupada e eu tive uma pessoa que vinha recomendada de outra por quem eu tenho uma grande consideração e a pessoa me pediu, eu disse, minha agenda agora não está possibilitando. Bom, teve uma vaga na minha agenda e eu liguei para a pessoa, olha, no dia tal, no determinado horário, eu vou ter 2 horas, porque a primeira mentoria é sempre mais longa, disponível. Você quer pagar esse horário? A pessoa me respondeu, não, eu tenho já uma festa de aniversário marcada, do cunhado, ou do irmão, ou do tio, não lembro bem. E pronto, essa era a prioridade. A prioridade não era, como depois eu vim a saber, resolver os quase $500 mil de dívidas que a pessoa tinha. A prioridade não era entender como é que uma pessoa que ganhava tão bem consegue fazer tanta dívida. A prioridade naquele momento era uma determinada
festa. E reparem, a pessoa não só veio recomendada, como tinha a mentoria já paga. Foi-lhe paga pelo pai, a mentoria estava paga, mas a pessoa não quis comparecer no horário que eu tinha disponível porque tinha uma festa. Então, esse é o segundo erro. As pessoas não priorizam e não chamam para si a responsabilidade de ter educação financeira. Mais fácil apontar o dedo aos outros. O terceiro erro, que está muito batido aí, milhares de vídeos no YouTube, milhares de pessoas a falarem, fazendo dancinhas e, mesmo assim, ainda não entrou na cabeça de muitas pessoas, que é, não tem reserva de emergência. As pessoas acham que a reserva de emergência é só para o caso de desemprego. E como vão ter um FGTS, se tudo correr bem, então não precisam de reserva de emergência. Vamos lá. A gente considera uma reserva de emergência 6 meses de despesas básicas que você precisa de pagar. Porquê? É uma métrica como outra qualquer. Não quer dizer que esteja associado ao desemprego. Na verdade, a maioria da reserva de emergência é utilizada em situações do imprevisto do dia a dia. São coisas comuns. É a porta que fecha e precisamos de chamar o chaveiro. É o nosso pet que fica doente e precisamos de gastar mais X no veterinário que não estava mapeado. É alguém que falece e precisamos de pagar. É um procedimento médico que não estava previsto, ou a gente achava que estava previsto e tivemos que pagar, nem que seja para depois ter de acionar a justiça ou os seguros. Então, é uma geladeira que quebra, um carro que é batido. É para isso que serve a reserva de emergência. A métrica dos 6 meses de despesas básicas em caso de você perder o emprego é, como eu falei, apenas uma métrica. Você pode utilizar outra métrica? Pode utilizar. Eu tenho um aluno que colocou ter 30 mil reais. Onde é que ele pegou esse valor? Eu não sei. Por acaso eu sei o salário dele, as despesas dele, da nossa mentoria, e eu vi que estava ali aproximadamente os 6 meses. Ok, foi uma métrica. Agora, veja qual é a sua métrica, mas que cubra um valor aceitável para você não estar. O que é que ter uma reserva de emergência lhe dá? Primeiro, quem não tem reserva de emergência está ao passo de estar endividado, porque eu acabei de dar vários exemplos de utilização de reserva de emergência e se você, quando esses exemplos acontecem, porque acontecem a todos nós, ao pobre ou rico, quando eles acontecem, quem não tem reserva de emergência vai recorrer a crédito e a financiamento. Ok? Segundo, dá-lhe paz. Gente, eu já fui endividada, eu já fui enrolada com dinheiro. E quando acontecia um problema qualquer, em vez de eu estar focada na solução do problema, a minha primeira preocupação é quanto é que isto vai custar. Quando me bateram uma vez com o carro, em vez de eu ficar contente por estar toda a gente bem, a minha primeira preocupação foi quanto é que isto vai custar. Quando teve um problema, e eu contei num outro vídeo, em que a minha família estava toda no Brasil e de repente todo o espaço aéreo ficou fechado por conta, vocês sabem do que eu não posso dizer por causa aqui do YouTube que vai derrubar o vídeo, mas quando todo o espaço aéreo ficou fechado, a minha preocupação foi colocar a minha família num bom apartamento, estarem alimentados, estarem felizes e depois pagar isso tudo e depois ver quem é que vai pagar a conta. Se eu vou ter de acionar seguros, planos, companhias aéreas, depois resolver. Aliás, já passaram quase 2 anos e eu ainda não acabei de resolver 100% do dinheiro que eu tive que acionar naquele momento, que foi uma emergência, não estava previsto para ninguém. E, na verdade, não foi essa a minha preocupação. A minha preocupação foi, estamos todos bem, ok? Então,
faça uma reserva de emergência e mantenha essa reserva de emergência para situações imprevistas. Eu vou-vos contar também situações que no momento, no passado, muitos anos atrás, quando eu fui endividada, enrolada com o dinheiro, em que eu própria tive que fazer dívidas por não ter reserva de emergência. Bom, primeiro foi quando tive um problema com o carro. Já contei, eu estava mais preocupada com o valor do que propriamente com a solução de eu estar bem. Então, para resolver esse problema com o carro, eu tive que contrair dívidas. Segunda foi, eu morava num apartamento alugado, super, que eu adorava, e um dia o proprietário me diz, olha, Anabela, eu vou vender o apartamento, já tenho comprador, você tem X dias, tudo legal, e eu tive que arranjar dinheiro para não só fazer a própria mudança das coisas que tinha do apartamento, como também pintar o apartamento onde eu estava, entregar tudo certinho. A terceira coisa que eu tive que me endividar no passado, quando eu era enrolada com o dinheiro, foi quando um dos meus pets morreu. Eu tinha um gato, o gato morreu, foi de repente, ele não estava doente e, na verdade, só entregar ao veterinário para fazer todo o procedimento funerário de cremação tem um custo e não é barato, ok? O outro motivo que eu tive que me endividar no passado foi quando eu estava trabalhando, na altura eu era CLT, trabalhava numa empresa sólida em Portugal, que foi comprada por uma outra empresa maior. Nessa mudança de um CNPJ para o outro, o salário atrasou. Eles explicaram às pessoas, a empresa A, a primeira empresa pagava no dia X, eu tinha todas as minhas despesas para X, agora vai pagar no dia Y, vai haver aqui no primeiro mês um atraso, teve uma mudança de CNPJ, mudança de bancos, cara, atrasou. O problema é que como eu vivia de salário em salário, aquele atraso fez com que eu tivesse que fazer dívidas para assumir os meus compromissos. Então eu trouxe exatamente os meus exemplos do passado para vos mostrar que reserva de emergência não é frescura, não é papo de youtuber, reserva de emergência é ali um muro que impede de você ter paz e tranquilidade e passar a ser endividado. O quarto erro que eu vejo as pessoas combater com as finanças, e aqui entre nós, alguns youtubers também, porque há poucas pessoas a falar disto seriamente. Porquê? Porque não dá visualizações, é achar que é só ganhar dinheiro ou cortar as despesas que vai fazer você enriquecer. Se fosse simples, resolvia a vida de toda a gente. As pessoas acham, se eu ganhar mais, eu vou resolver a minha vida. Se eu não tivesse esta despesa, por exemplo, se eu não tivesse a despesa do colégio do meu filho, eu teria muito mais dinheiro acumulado. Depois o filho deixa de sair, de estar naquele colégio e deixa, às vezes já é adulto, e a pessoa continua a não acumular dinheiro. Então a pessoa acha que é só ganhar mais ou cortar algumas despesas que resolve a sua vida. Mas, na verdade, não é só isso. E eu própria já cometi esse erro. Quando eu era enrolada com as finanças, uns anos atrás, a primeira coisa que eu fiz foi ganhar mais e cortar despesas. Resolveu durante um tempo? Resolveu. Um tempo depois, eu estava de novo endividada. Porquê? Porque eu não fui ao cerne da questão. E o cerne da questão é qual é o ambiente que você está inserido, como é que você se vê a si próprio, o que é que você valoriza, qual é a sua mentalidade, é uma mentalidade próspera ou é uma mentalidade de pessoa rica? Você tem falsas crenças que são âncoras e como é que você se reage perante as finanças comportamentais, como é que você reage a determinados gatilhos. Parece papo de coach, mas não é papo de coach, é papo certo. Porque quando você começar a entender quem é você, como é que você reage a estímulos de compra, de gastar, estímulos de dinheiro, como é que você reage aos seus amigos gastarem e você não,
Quando você analisar ambiente, mentalidade e souber um mínimo de finanças comportamentais, isso sim é que vai fazer você ganhar muito dinheiro. Não é à toa que no nosso curso A Virada Financeira tem um módulo super extenso sobre ambiente, mentalidade e finanças comportamentais. Para concluir este tema, eu vos venho lembrar do seguinte: a maioria das pessoas que ganharam um bolão de dinheiro, seja Mega Sena, seja prémio de Big Brother, seja qualquer que for esta situação, um ano depois estão pior do que aquilo que estavam quando ganharam o dinheiro. Vocês não precisam de acreditar em mim, posso-vos trazer estudos, pesquisem no Google, mas tem casos, já falei aqui, dos concorrentes do Big Brother que são exemplos. R$1 milhão resolvia a vida de muita gente? Sim, naqueles casos uma boa parte saiu até mais endividada. O quinto erro que eu vejo muito frequente é a falta de planejamento do cotidiano. Ou seja, a maioria das pessoas até consegue entender o seguinte: ok, eu ganho 4, eu tenho que ter um aluguel, por exemplo, de 1.000, só posso gastar isto de mercado e estas são as despesas de casa, isto é o colégio e pronto, a conta fecha ali em 4. Algumas pessoas se planejam medianamente para as despesas grandes. O problema são as despesas pequenas. As pessoas vão no dia a dia ao supermercado comprar ovo ou comprar pão e de repente o carrinho está cheio de coisas pequenas e caras e que na maioria das vezes não são essenciais. Outras pessoas vão, por exemplo, planejam R$500 para o seu lazer, mas a cada amigo que chama para o happy hour estão lá no happy hour e não se planejam e acabam até por gastar mais em cada happy hour do que aquilo que estava planejado. E tem as pessoas, sim, que têm compras compulsivas. Um bom mentor financeiro pode ajudar. Em situações mais extremas, pode precisar de ter uma intervenção de um psicólogo. Então, qual é o problema? São aquelas pequenas despesas, não é? A conta do supermercado no mês é grande, mas as várias idas ao supermercado que são pequenas, gastar 100 ou 200 é igual para a maioria das pessoas, gastar 50 ou 100 é igual para a maioria das pessoas, e quando a gente vai ver aquele gap, aquela diferença entre 50 e 100, pode estar com produtos que não eram essenciais. Então este é o quinto erro. Falta planejamento no cotidiano para as pequenas despesas, ok? Bom, o sexto erro que eu vejo aí é usar o cartão de crédito sem controle ou sem maturidade ou sem disciplina. E às vezes não é o, às vezes é I mesmo, porque há pessoas que utilizam o cartão de crédito sem controle, sem maturidade e sem disciplina. Gente, só tem uma forma de lidar com o cartão de crédito. O cartão de crédito tem determinadas vantagens. Eu pago tudo no cartão de crédito, mas eu tenho um controle rigorosíssimo de cada centavo que está no meu cartão de crédito. Eu reclamo R$1 se for preciso a mais. Porquê? Porque eu estou atenta. Eu só uso o cartão de crédito quando eu já tenho dinheiro na conta para o pagar. Poderia pagar no débito? Sim, eu poderia pagar no débito, mas se não me derem vantagens, eu pago no crédito, porque eu ganho dinheiro no meu cartão de crédito cashback. Vou-vos dar uma situação. Ontem eu fui ao mercado fazer as minhas compras da semana e era R$102. Eu tinha R$102 na minha conta, especial naquele item que é contas de mercado? A resposta é sim, eu tinha. Eu tinha alguma vantagem a pagar no débito? Não, não tinha. Então eu paguei no cartão de crédito, ganhei cashback desses 102 e ao mesmo tempo aqueles R$102 estão lá a ganhar juros até o dia que chegar a fatura. Quando chegar a fatura, é o valor que for, eu tinha aquilo controlado, eu vou ter de pagar este dinheiro que estava do mercado, eu vou ter de pagar este que era de despesas pessoais,
junto tudo e está lá 100% do dinheiro. Eu não dou, não me dói nenhuma fatura do cartão de crédito, porque eu não faço nenhuma compra sem ter 100% do dinheiro. Okay? Este mês, por exemplo, eu ia comprar um determinado curso, fazer uma matrícula de um determinado curso, que eu sabia que seria caríssimo. Juntei o dinheiro todo para o curso, eu podia pagar prestações, sairia um pouquinho mais caro, mas eu tive 15% de desconto de pagar à vista. A fatura do cartão de crédito do próximo mês vai ser um valor exorbitante para mim, mas é uma surpresa. Não, eu tinha lá 100% do dinheiro. Me deram um desconto por pagar à vista, eu utilizei. Podia pagar no débito, podia pagar em cédulas, em moedas, em Pix, mas eu paguei no cartão porque tem cashback. Então este é o 6º erro, pessoas que usam o cartão sem controle, sem maturidade ou disciplina. Cartão de crédito é uma forma de pagamento, não é uma extensão do seu salário.